Olá, vamos tomar um café num espaço de diálogo? Hoje, com a presença do professor Diego Calegari, um jovem educador, onde nós vamos estar conversando sobre qual escola queremos, que é a temática dos nossos encontros. Um minutinho só para iniciarmos o nosso café. Iniciamos o nosso Café com Ideias, um espaço de diálogo, hoje com o nosso amigo, educador, gestor, uma liderança por onde tem passado, tem uma experiência também de sala de aula, em escolas, e como educador, atualmente gerente de tecnologias educacionais da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina, coordenador do Programa de Inovação para a Educação do Estado, além de outras coisas que depois ele vai colocar para nós. Mas, professor Diego, sempre que nós iniciamos o nosso Café com Ideias, um espaço de diálogo, a gente traz uma reflexão ou algum depoimento de escolas, diretores, professores que estão conosco nessa caminhada de 25 anos. E eu queria então iniciar o nosso programa, a nossa conversa, o nosso diálogo, com uma mensagem que a professora Neuza, que também já esteve aqui conversando conosco tempos atrás, colocou no livro Filosofia Viva, 25 anos, que o senhor vai receber no final do nosso programa. Diz a professora Neuza como uma mensagem para as pessoas que irão ler o livro ou estão lendo o livro. Há 25 anos, mergulhei com todo o meu ser nesse programa e ideia, por acreditar nesse caminho. Mais do que nunca, continuamos acreditando que um pensar reflexivo com todos os segmentos da sociedade é o caminho para a grande transformação educacional que desejamos. Também a transformação do ser humano em pessoa pensante, digna, correta, sincera, afetiva porque sente e pensa que ser especial é ser bom. Reconstruindo o homem, reconstruiremos o mundo. Professora Neuza Terezinha Pinto Valentim, que participa há 25 anos do Centro de Filosofia da Editora Zófos, com trabalhos por todo o país. Professor Diego, depois dessas palavras da professora Neuza, os nossos telespectadores, eu, pessoalmente, estou querendo saber um pouco mais de você, professor. Então, conte para nós como é que foi a sua formação educacional, seus caminhos, para hoje ser chamado professor Diego. Bom, obrigado, professor Silvio, obrigado pelo convite, parabenizando já pelo excelente trabalho aqui no programa. Eu acho que eu me considero um dos poucos para qual a educação que temos hoje deu certo, assim, porque eu tive realmente eu sou de família de educadores, então minha mãe é diretora escolar praticamente há 25 anos, a minha avó é professora ainda há 63 anos, dando aula já, então madrinha, tia-avó, prima segundo grau, então acho que eu tive a educação muito presente na minha vida, tanto dentro da escola quanto fora dela, né? E eu brinco com essa questão, né, de um dos poucos para qual a educação atual deu certo, porque a gente sabe que é um sistema que não tem produzido os resultados que a gente espera, né? Mas eu considero que eu tive uma oportunidade muito bacana estudando no Colégio Machado de Assis, que é o colégio que a minha mãe fundou, né, há 25 anos atrás. E tive muitos professores que me marcaram, tanto no campo cognitivo quanto no campo emocional, afetivo, ético. E considero que essa minha educação de base foi fundamental para ser quem eu sou hoje. E no ensino superior eu tive também uma oportunidade muito interessante ao estudar na Universidade Federal de Santa Catarina, também de conhecer um mundo aí de oportunidades que a gente tem quando a gente vai para a universidade, conhecer pessoas diferentes, conhecer experiências diferentes. E eu acho que é uma segunda etapa onde a gente começa, claro, a fazer muito mais escolhas, começa a ter muito mais autonomia, mas que foi para mim muito produtivo. Então eu tive muita sorte, eu digo assim, fui muito feliz aí na minha trajetória educacional, né, como educando. Né? Que legal. Ser professor, né? Quer dizer, ser um educador hoje, exercer essa profissão. E o senhor hoje está também numa função dentro da Secretaria de Educação.
Então, o que é ser educador hoje? Eu acho que é um grande desafio, né? Porque a gente vê que, bom, a instituição escolar é a instituição mais impermeável à mudança que existe, praticamente, socialmente falando, né? A gente pega um cidadão do século XIX e traz ele para o século XXI, né? Qual é o único lugar que ele vai se sentir confortável e familiarizado? É dentro de uma escola, que é a mesma escola que a gente tem praticamente desde a Revolução Industrial, né? E então, eu acho que hoje o ser professor é um grande desafio, porque a gente tem um choque muito grande, né? A gente tem alunos do século XXI tendo aula com professores que foram formados no século XX num modelo de escola do século XIX. Então, é um grande choque, na verdade, de realidades e de culturas, de visões de mundo. E eu acho que o professor hoje ele se vê muito desinstrumentalizado para fazer o seu trabalho, né? Aquilo que ele aprendeu, né, na sua formação básica, na faculdade, ele já vê que não responde às necessidades dos alunos, já não responde à dinâmica dos alunos, já não responde à dinâmica da sociedade. E eu acho que ele se vê muito desamparado, assim, realmente em todos os sentidos, né? Em termos dos instrumentos que ele tem à mão, dos conhecimentos que ele tem à mão, né? E eu acho que hoje o professor ele tem que ser muito mais, né, proativo, muito mais, digamos assim, empreendedor no sentido mais abrangente da palavra, para fazer o seu trabalho de forma bem feita, porque os desafios hoje são muito maiores, né? Com certeza. Muito maiores. E além disso, entra também a questão disponibilidade para isso do professor, tempo para isso, né? E perder o medo, né? Muito professor hoje tem medo de mexer em qualquer aparelho, até no seu próprio celular, muitas vezes, que ele não consegue dizer eu domino isso aqui, né? Exato. A gente vê lá, bom, na área, eu coordeno a área de tecnologia educacional, essa questão da tecnologia fica muito flagrante, né? O rompimento com o modelo tradicional e a dificuldade. Mas acho que até para além da tecnologia, por exemplo, você fala da filosofia, muitos têm um medo de, né, sair daquela posição de autoridade que leva o conhecimento e estabelecer um diálogo com o aluno, por exemplo. Isso já é uma inovação que muitos não estão dispostos ainda a fazer, muitos não estão dispostos a... Então, se colocar no outro papel, acho que é um grande desafio também do professor hoje, né? Sem dúvida. E aí entra uma questão que eu tenho perguntado para todos os nossos colegas, né, que estão aqui conosco, dialogando nos outros programas. E que, com certeza, os telespectadores também querem saber, né? O Diego é um rapaz na flor da idade, novo, está iniciando uma caminhada belíssima na educação. Diego, qual é o teu sonho, qual é a tua utopia com relação à escola? Porque nós estamos falando da escola que nós queremos. Então, qual é o teu sonho? Que escola você quer? Bom, acho que primeiro uma escola que entenda que a educação está para além da escola, né? Então, acho que a gente precisa começar a ter uma escola que esteja muito mais integrada ao seu meio, esteja muito mais integrada com o mundo real, com a vida que acontece fora da escola, porque, de fato, a educação ela existe com a função de que a gente forme um cidadão que vá atuar no mundo, né? E a escola está separada do mundo, não só fisicamente, nas suas muralhas ali, nos seus muros altos, mas conceitualmente, no que é estudado, no que é praticado. Então, eu acredito primeiro que um primeiro elemento dessa utopia é se apropriar realmente, né, desse mundo que existe e trazer ele para dentro da educação, trazer ele para dentro da reflexão educacional, né? E isso é muito importante. Eu acho que um segundo aspecto muito importante aí olhando no sentido do movimento contrário, nós também temos uma educação para o mundo, que os alunos comecem a lidar com problemas reais, começam a discutir problemas reais, começam a refletir, e por que não tentar, na medida do que já se podem empoderar enquanto adolescentes, enquanto jovens, a resolver problemas reais com o conhecimento que estão adquirindo dentro da escola. Então, acho que esses dois movimentos são bem importantes para uma nova escola que faz até a gente refletir até que ponto ela será uma escola, né? A escola do futuro, porque essa forma como a gente entende a educação dentro da escola está muito enraizada no modelo mental que, quando a gente começa a olhar para novas hipóteses, novas ideias, novas formas de ver, a gente até chega ao questionamento de será que é a escola, né, a instituição educacional do futuro? Então a gente começa a refletir muita coisa aí, né? Eu acho que a minha utopia vai vir nesse sentido, a gente também quebrar com esse modelo, né, de que a escola tem que ser o que ela é e pensar na educação de uma maneira muito mais integral e muito mais integrada também. Que ótimo. E aí eu queria, falando desse sonho da utopia em termos de escola, em termos de educação, queria que você colocasse para os telespectadores sobre o Politize. Esse é o momento, porque isso é um sonho, isso é uma utopia que pode ser realizado. Né? O universo conspirando, você sabe quem fala isso. Sim, um grande amigo aí.
Então, o Politize nasceu de uma ideia de... O Brasil hoje acordou, de certa maneira, um pouco para a política, né? Desde as manifestações de 2013, a gente vê que existe um crescente de interesse sobre o tema, existe um crescente de atenção sobre o tema, mas as pessoas ainda não sabem como participar, como agir, como interagir com esse mundo que é um mundo que permeia tudo o que acontece na nossa vida, que é a política. E a gente veio com uma ideia, né, na verdade, que é, por que não levar a educação política de uma forma divertida, né? Uma experiência diferenciada, levando aos alunos a entender, né, toda essa questão da política através de jogos, através de dinâmicas de experiência, através de dinâmicas de ação. Então a gente está bem focado nisso, está desenvolvendo uma série de conteúdos, uma série de estratégias agora para tentar levar um aluno que reflita realmente sobre ele enquanto sujeito numa coletividade, que a política não é nada mais que isso, né? É a ação do sujeito dentro de uma coletividade maior, que é o lugar onde a gente vive, o lugar onde a gente mora. Então, está muito com essa visão aí. Legal. Todo mundo agora ficou curioso de saber o endereço na internet do Politize. Então é muito fácil, www.politize.com.br. Ótimo. Muita gente vai estar acessando para saber quais são essas ideias. E aí, professor Diego, eu queria colocar uma situação que eu estou vivendo na minha casa. Eu tenho filhos, e um deles é o Lucas, um adolescente de 15 anos, que também despertou para esse mundo, né, percebendo aí os debates políticos, percebendo o que está acontecendo no mundo, e constantemente ele tem dito, né, nos momentos que estamos juntos, nas refeições, que a escola deveria ter uma disciplina chamada política, para ensinar, para que cada um pudesse saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e como eu tenho que agir nessa sociedade. E aí eu tenho dito para ele, nós estamos fazendo um trabalho de filosofia, de educação para pensar, que começa lá com os pequenininhos e também vem com essa vertente, sim. Quer dizer, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu como cidadão, eu como membro dessa polis, né, desse mundo que está aí, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que participar? Como eu tenho que ser responsável e querer uma transformação, uma mudança? Mas eu coloco isso por quê? Porque a gente sabe desse desejo de transformação, que é de todos nós. Muitos telespectadores que estão nos escutando, professores, pais de já uma certa idade, certamente vão estar lembrando do tempo que eram estudantes, do tempo que estavam na universidade, ou, né, do grêmio estudantil na escola, ou do movimento estudantil que participou na universidade, querer mudar o mundo. Isso é um desejo nosso, de querer mudar as coisas para melhor. E o Politize vem nesse caminho. Com certeza. Então, acho que é um instrumento, um caminho, uma forma de a gente poder entender e participar desse mundo. Nós vamos para o intervalo, mas antes de irmos para o intervalo, professor Diego, eu queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar um pouco e também os nossos telespectadores poderem tomar o seu café pensando nessa questão. Como ser um educador hoje reflexivo numa escola reflexiva? Quer dizer, nós temos que pensar que os professores que estão na escola tiveram uma formação, a escola do século XIX, que passou no século XX, onde nós estivemos, e que hoje, no século XXI, recebe os alunos, tem que ser reflexiva. Então, como ser um educador reflexivo numa escola reflexiva? Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao nosso programa, antes de o professor Diego responder à questão que ficou no ar, eu queria lembrar aos telespectadores e também colocar para o professor Diego a sistemática dos nossos programas. Então, nós tivemos 4 programas iniciais, onde nós trabalhamos, discutimos, dialogamos com educadores, com lideranças educacionais, falando sobre escola reflexiva, professor reflexivo com e pela filosofia.
Os 4 programas seguintes falamos sobre educação, filosofia e cidadania. E os 4 programas de agora, inclusive esse, que escola queremos? Qual escola nós sonhamos? E aí, professor Diego, a pergunta que ficou no ar era essa: como ser reflexivo numa escola reflexiva? Excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta tem a resposta para isso, pelo menos a minha resposta teria alguns componentes. Primeiro, o componente na questão do conhecimento, né? Como o professor trata o conhecimento, né? Numa linha de ele entender que, apesar de ser um professor de geografia, de história, de matemática, né, ele não está ali como um mero transmissor de conteúdo, ele está ali como um mediador do pensar, né? Ele está ali como um mediador da reflexão, um mediador da construção do conhecimento. Então, acho que uma primeira questão é realmente ter, né, essa visão de saber, né, essa visão de educar, que é rara, né? É rara. A gente ainda tem um modelo muito voltado na transmissão de conteúdo, que hoje não faz sentido numa sociedade que com um clique eu encontro qualquer informação, né, que eu desejo. Então, o professor tem que, de certa maneira, reencarar o processo, né, significar o processo de como ele encara o conhecimento. Eu acho que a segunda questão é atitudinal, né? O professor também ali ter a atitude de propor a reflexão inteira e os alunos também, na medida em que vão sendo submetidos a essas experiências, que são muito na linha do trabalho que é feito, né, com a filosofia para crianças, que é os alunos vão começando também a se engajar e eles vão tendo uma outra atitude perante a proposta educacional. E eu acho que o último ponto, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, é instrumental. O professor não sabe como levar uma educação reflexiva, ele não entende como que ele pode, numa sala de 40 alunos, 30 alunos, propor um trabalho de reflexão. E aí fica, aqueles poucos professores que se aventuram, às vezes se frustram porque o que gera é um caos, né? E existem formas, instrumentos que permitem realmente uma condução de uma reflexão, uma estruturação de uma dinâmica de diálogo. E eu acho que o professor precisa estar instrumentalizado em relação a essas formas de fazer essa educação reflexiva. Então, acho que esses 3 componentes são muito importantes. É como a gente encara o conhecimento, que atitudes a gente tem perante o aluno e que tipo de formas a gente vai levar essa reflexão, né? O professor Diego, o senhor colocava essas questões de atitude, de querer, de ter os meios, né? O senhor é gerente do Tecnologias Educacionais do Estado de Santa Catarina. Com certeza os telespectadores gostariam de saber o que é esse segmento, esse setor na Secretaria Estadual de Educação e de que forma ele está contribuindo, né? Porque nós estamos dizendo que escola nós queremos. Então, quando uma Secretaria de Educação organiza um espaço de tecnologias educacionais, está dizendo que escola quer também. Então, qual é a sua função? O que o senhor faz? Muito bom. Bom, o nosso trabalho lá de certa maneira, ser a parte que trata das questões pedagógicas relacionadas à tecnologia. Nós temos uma outra área que trabalha com as questões mais técnicas. E um pouco do que a gente tem feito agora, mais recentemente, né, é tentar pensar de uma outra maneira em relação à tecnologia na escola, né? Não mais como um simples acessório que vai lá e chega no professor sem muito também contexto de uso, muitas vezes, mas que a gente pense na tecnologia como realmente um meio de transformação da escola, um meio de... E quando eu estou falando de tecnologia, não estou falando só da tecnologia digital, né? Só da tecnologia, né? No sentido como a gente usualmente trabalha na palavra. E a gente tem pensado muito ali em como, na verdade, a gente, ao invés de dizer para o professor use tal método, tal ferramenta, tal tecnologia, a gente tem olhado de uma outra maneira, assim, a gente já olhar o que já tem sido feito de experiências muito exitosas, inovadoras, de professores que levam uma educação reflexiva, que levam uma educação para a ação, que levam uma educação diferente, e que existem muitos professores que fazem trabalhos belíssimos nas nossas escolas, muitos professores que têm um trabalho muito diferenciado. E como que a gente identifica esse professor, como que a gente dá luz ao trabalho que ele faz e como a gente reconhece e valoriza aqueles que estão realmente buscando fazer a mais, né? Gerar um aprendizado e um desenvolvimento diferenciado para o nosso aluno. Então, um pouco é usar a tecnologia para isso, porque a tecnologia ela permite uma comunicação muito mais rápida e muito mais difusiva. Então, se eu fosse falar 30 anos atrás, para eu dar visibilidade para uma experiência muito bem sucedida, eu teria muito poucos canais e muito poucos meios para fazer isso de uma maneira rápida e eficiente. E eu acho que a tecnologia ajuda muito isso, a gente criar realmente essas conexões e criar essas relações que de outra maneira seriam muito dificultadas, né?
Então, essa é a função na Secretaria. É uma visão que a gente está tendo realmente de como usar a tecnologia, de poder criar também aprendizagem em rede, que a gente chama, né? Que é professores conseguirem ensinar os professores, alunos conseguirem ensinar alunos, e a gente conseguir, a partir dos bons exemplos, das boas práticas, das iniciativas que têm feito a diferença, que têm inovado, a gente conseguir estimular e instrumentalizar outros educadores e outros alunos a fazer, né? Não igual, obviamente, porque cada contexto é um contexto, mas que possam aprender e trazer para o seu contexto aquilo e talvez adaptar e evoluir, né? E aí, nesse aspecto, eu queria também colocar uma crítica pessoal, né? Até porque a gente percebe que a escola, muitas vezes, ela passa a ser um laboratório de algumas experiências. E grandes grupos, muitas vezes, né, que dominam uma tecnologia, muitas vezes querem colocar na escola essa tecnologia como se esse fosse o caminho. E esquecem que educação é muito mais do que um livro digital. Educação é muito mais do que uma lousa digital. Educação é muito mais do que um programa educacional que se coloca num computador para o aluno aprender um conteúdo. Educação é mais do que isso, né? E o que eu tenho percebido em algumas palestras, em algumas exposições de pessoas dessa área da tecnologia educacional, dizerem muitas vezes, não assim explicitamente, mas nas suas colocações colocarem de que basta a escola ter um tablet para cada aluno, basta a escola ter uma lousa digital, basta a escola ter um livro digital, que está resolvido o problema. E aí, quando escuto isso, eu me lembro de uma discussão de anos atrás, quando se dizia se deve-se ou não usar a calculadora numa prova de matemática, porque o aluno precisa fazer o raciocínio mental, e isso foi superado tranquilamente. Ou agora com essa discussão de que não preciso mais ter um livro impresso, basta ter um livro digital. Então, isso me deixa um pouco agoniado, né? E eu acredito que não seja também a sua posição, e nem da Secretaria, de que vamos fazer a tecnologia. Quer dizer, existem algumas coisas essenciais e que a escola precisa fazer isso. Então, nesse aspecto, professor, como é que o senhor vê essa questão da tecnologia auxiliando na educação, auxiliando essa escola que nós sonhamos? Ótimo, não, eu concordo 100%, Sr. Silvio. Assim, a gente tem que entender que o que existe hoje muito é a substituição do instrumento antigo com o mesmo uso. Então, é a lousa digital que substitui o quadro negro e que no final tem o mesmo uso. É o livro digital ou o tablet que substitui o livro físico e se faz o mesmo uso. Então, quando a gente fala de inovação, é muito mais que tecnologia, porque inovação tem a ver com o uso que eu dou para os recursos e instrumentos que eu tenho à minha mão. Então, a gente está muito alinhado com essa forma de ver, a gente não acredita também nesse discurso que a tecnologia vai resolver os problemas da educação. A educação tem problemas muito complexos e que não é simplesmente um instrumento tecnológico que vai resolver esse problema. Então, a gente acredita muito na tecnologia como um viabilizador de certas dinâmicas e certas metodologias e certas estratégias de ensino que seriam dificultadas, ou que a tecnologia, de certa maneira, facilita. E a gente acredita muito na tecnologia como vamos dizer assim, como um instrumento que permite ao aluno, e dá mais condições para o aluno também ser protagonista do processo educacional. Porque, tradicionalmente, num espaço onde toda a fonte de conhecimento é o professor e toda a forma de transmissão é a forma unidirecional, realmente você tem um espaço onde o aluno ele vai necessariamente ser passivo, vai ser um sujeito coadjuvante no processo educacional. Com a tecnologia, existe mais formas, mais estratégias para que o aluno seja o protagonista do processo, para que ele possa buscar informação, para que ele possa construir por conta própria o seu conhecimento. E eu acho que isso envolve aí uma mudança de papel do professor, como muito mais um articulador, um mediador, um facilitador desse processo do aluno, do que um transmissor de conhecimento. Então, acho que a tecnologia ela ajuda muito nesse sentido, de dar para o aluno condições para buscar um mundo de informações. E o professor, como educador, é aquele que ensina o aluno justamente a como usar e como buscar e como trabalhar com essa informação para transformar em um conhecimento significativo. Então, realmente, volta àquela nossa pergunta inicial, é um grande desafio para os professores mudarem a sua forma de encarar a maneira como do fazer educacional, porque realmente acho que a tecnologia ela vem para dar condições de
transferir esse protagonismo do processo educacional para o aluno, né? Sem dúvida. E o aluno está muito mais disposto e muito mais dentro desse meio tecnológico, né, de um uso de um smartphone ou de uso de um computador ou de pesquisas, do que muitas vezes o professor que foi educado no modelo do século XIX, numa escola do século XX e que hoje está numa escola do século XXI. E aí aquilo que eu colocava, o erro está em substituir, dizer, não, a partir de agora, tudo que é o novo, né, resolve o problema, e o professor é secundário. Por isso que nós defendemos, e o senhor sabe disso também, de que nós precisamos fazer com que a sala de aula, utilizando os meios, o próprio livro ou os materiais tecnológicos, como um meio para que esse espaço, sala de aula, como é esse nosso espaço aqui nesse programa, seja um espaço de debate público. A sala de aula como um lugar privilegiado do diálogo. E aí, esse pensar filosófico, que tenta olhar o todo e não somente parte, esse olhar filosófico que procura mostrar o mundo, né, sobre outras perspectivas, pelo diálogo, através de um programa educacional, e a nossa defesa, né, ter um programa, e não simplesmente vou ensinar tal conteúdo, mas tem um programa que perpassa pelas outras disciplinas, e aí a defesa desde a educação infantil até o ensino médio, né, incentivado também pelas famílias, né? E aí vem a grande questão, será que isso não é uma revolução silenciosa? Essa é uma pergunta que eu tenho feito seguido e os telespectadores já viram várias respostas. Eu gostaria de saber a sua opinião. Será que a gente consegue fazer uma revolução silenciosa, fazendo com que as pessoas reflitam? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, né? É difícil falar e pensar em uma revolução silenciosa em meio a tantos gritos e ruídos, né? Num ambiente como é o da educação, em que você tem tantas vozes falando tantas coisas e com tantas insatisfações, né? E eu acho que a gente realmente precisa de uma revolução, né? E eu acho que silenciosa ou não, ela vai muito nessa linha que você falou, né, professor Silvio, de uma educação reflexiva, né? E a gente tem todos os instrumentos legais e os nossos grandes teóricos da educação falando isso há tantos anos e a gente ainda não conseguiu materializar, né? Eu acho que realmente há necessidade de um programa estruturado que leve, né, essa abordagem para o professor, para as escolas, para os alunos. A própria, obviamente, uma constatação óbvia, né? Os cursos, né, de pedagogia, licenciatura tem que se reinventar. A gente precisa de uma nova forma de ensinar esses futuros professores, até porque a gente está ensinando, né, a gente ensina o professor da forma como a gente não gostaria que ele ensinasse o aluno, no método tradicional, chato, sem contextualização com a realidade, e realmente a gente precisa... E eu acredito muito numa coisa que o Brasil tem sinalizado desde a LDB e desde a Constituição, numa escola democrática, numa escola que leve alunos, pais, professores a se engajar nas discussões sobre qual é o melhor para a própria escola, qual é o melhor para o próprio aluno, qual é o melhor para aquela sala de aula, né? Então eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente tem que realmente avançar naquilo que já foi dito, já foi, né, colocado inclusive como lei, né? E no Brasil a gente precisa materializar agora essa escola democrática. E isso até, falando em sala de aula, tem a ver até com espaço físico, né? Como a escola é organizada, a estrutura de cadeiras, uma enfileirada, um aluno atrás do outro, já pressupõe um tipo de educação, que é uma educação não reflexiva e não dialógica, né? Então a gente tem que mudar, inclusive, esse espaço físico e criar realmente condições para que essa revolução aconteça, né? Eu acho que nós, enquanto gestores públicos e tomadores de decisão pública, temos a responsabilidade de tentar fazer isso enquanto política pública, né? E mostrar que é possível. Com certeza. O senhor já respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer, quer dizer, como fazer os pais se envolverem nessa escola que nós queremos, que nós sonhamos, escola reflexiva. O senhor colocou a necessidade de os pais participarem também como educadores que são. Antes de nós fazermos o nosso intervalo para as suas considerações finais, eu só queria também colocar para o senhor e lembrar aos telespectadores e também aos educadores de que estamos fazendo a 6ª edição do Troféu Amigos da Filosofia. Escolas estão se inscrevendo com projetos filosófico-pedagógicos e 5 escolas serão premiadas na 6ª edição com o troféu que alguns educadores até estão chamando de o Oscar da filosofia no Brasil.
né, que é um reconhecimento pelo que está sendo feito na escola e com a comunidade. Então, os telespectadores e professores que estão nos ouvindo, participem com as suas escolas. Nós vamos para o intervalo e no retorno o professor Diego vai fazer as suas considerações finais e a sua mensagem. Só um minutinho. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Antes das considerações finais, professor Diego, eu queria fazer um brinde com a nossa caneca, que nós tomamos um café, e essa caneca é sua. Obrigado. Muito obrigado. Agora você faz as suas considerações finais. Bom, queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu gosto de uma reflexão do existencialismo de Sartre, que traz que não importa o que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Eu acho que a educação, falando de forma geral, tem que encarar esse desafio de, bom, temos muitos problemas, temos uma herança realmente de uma educação que tem, não tem dado as respostas para os problemas do século XXI, mas o que importa agora é o que nós vamos fazer com isso, para onde nós vamos avançar. E isso é uma questão de decisão nossa, de cada um enquanto educador na sua sala de aula, cada um enquanto gestor na sua escola e cada um enquanto pai, familiar, enfim, com os seus filhos, Então, eu acredito muito que a gente tem um campo muito interessante aí para inovar e criar um novo. Tenho certeza que essa linha aí de uma escola reflexiva, essa linha de uma escola filosófica com certeza, tem forte potencial de gerar e ajudar na criação dessa revolução silenciosa. Então, agradeço mais uma vez e desejo muito sucesso aí para o trabalho. Legal. Valeu, professor. Professor Diego, quero passar às suas mãos o livro Filosofia Viva, que foi construído por muitos educadores e que tenho certeza, a partir de agora, dos próximos 25 anos, você também vai ajudar a escrever a história. Muito obrigado.